Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série WebGIS e aplicações em cartografia temática digital. Nesse quarto vídeo, nós iremos trabalhar com representações do tipo ponto, ou seja, manifestações pontuais. Se você ainda não conferiu os vídeos anteriores, veja a playlist dessa série ou mesmo aí nos vídeos relacionados, procure os vídeos anteriores para que você entenda, os passos como a criação da conta gratuita do ArcGIS Online, a conta pública, assim como baixar os dados do Centro de Estudos da Metrópole do OCEM, da USP, ou também como a gente está com representações do tipo zonais, ou seja, de áreas. Então confere aí os vídeos anteriores. Meu nome é Abimael Sereda Júnior e eu te convido a acessar o site geografiadascoisas.com.br. Essa série de vídeos trabalha práticas, mas lá no site a gente tem discussões, textos, inclusive sobre o conceito de geografia das coisas, inteligência geográfica e mais. Acessa lá o site. Relembrando que essa série de vídeos não tem edição, é num formato de aula, então alguns pequenos erros podem ocorrer, o software pode falhar, a fala pode dar uma travadinha, mas a ideia é que a gente faça realmente num formato de aula, então a gente não tem edição. Combinado? Então a gente vai agora trabalhar propriamente os nossos dados e se você estiver gostando, deixa o seu like, nos comentários deixa o que você está achando, sugestão de outros vídeos, outras práticas ou outras discussões, que é muito interessante a gente ter esse feedback. Tudo bem? Então a gente vai aqui dar continuidade ao nosso trabalho acessando o arcgis.com e a gente vai acessar a nossa conta pública, ou gratuita. Eu vou clicar aqui em vou colocar minha senha. E já como a gente falou, dados, vídeos anteriores, ou seja, um mapa já construído, por isso confira os vídeos anteriores. Vou clicar em conteúdo, que é o meu Windows Explorer, onde eu gerencio os dados. Eu tenho lá o mapa temático da subprefeitura de São Paulo. Eu clico nos três pontinhos, abrir no Map Viewer. Está acessando o nosso mapa. A gente configurou, a gente tem um mapa, vamos chamar político aqui, das subprefeituras de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E a gente configurou, lembra que a gente tem lá uma questão, quando a gente está trabalhando com a simbolização, com os estilos, a gente trabalha uma questão interessante aqui, que é a faixa de visibilidade. Então, se eu estou nessa faixa de visibilidade, ou seja, nessa escala, eu tenho o mapa, a representação das subprefeituras. Mas se eu aproximo, por exemplo, a escala mais 2 níveis, eu começo a ver o que aqui? Eu tenho a população das subprefeituras de São Paulo, lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma representação do tipo coroplética, trabalhando com a questão de intensidades, quanto cores mais suaves, menor número de pessoas, menor a população ali, e a gente nesse mesmo mapa está trabalhando com tematização quantitativa também com símbolos proporcionais, nesse caso representando a densidade demográfica. E ao invés de utilizar o clássico círculo ou outras formas geométricas, a cartografia digital nos dá essa flexibilidade e a gente está trabalhando aí com o símbolo de uma população. Então esses são os dados que a gente teve até o vídeo anterior. Nós vamos trazer agora para o nosso sistema, clicando em adicionar e clicando em adicionar camada do arquivo. Lembrando, pessoal, que aqui eu posso importar shapefile, CSV, GPX e GeoJSON. Se os seus dados estiverem em KML, também é possível, mas aí eu tenho que apontar, por exemplo, eu coloco isso num servidor online, numa pequena página, enfim, eu disponibilizo isso online e aponto o endereço. Como já houve alguns comentários nos vídeos anteriores, a gente vai fazer depois um vídeo bônus aí de como que eu posso trazer um KML também para dentro dessa conta grátis do ArcGIS Online, ok? E também discutir um pouquinho porque mesmo sendo o shapefile um formato que eu sempre brinco, que é o VHS do geoprocessamento, por que ele ainda é mais utilizado até do que o próprio KML, tá? Mas vamos lá, eu vou clicar em escolher arquivo.
e vou agora trazer dados que são representações do tipo ponto das escolas e eu tenho um pacote de dados do Centro de Estudos da Metrópole, que são todas as escolas da região metropolitana de São Paulo. Contudo, eu vou somente trazer os dados das escolas da subprefeitura chamada Jabaquara, tá? Por quê? Porque a gente tem muitos dados, muitas escolas nessa mesma camada, e se eu trouxer tudo de uma vez, isso vai, na verdade, ter uma incompatibilidade com o sistema, porque ele vai dizer, você está utilizando a versão gratuita da plataforma, eu não vou conseguir trazer todos os dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma seleção para uma área de estudo. Como eu fiz essa seleção, já que o ArcGIS Online nessa conta pública não permite filtros, muito simples. Eu criei isso no QGIS e exportei como shapefile. Também, se você tiver interesse em ver um pequeno vídeo bônus de como fazer essa seleção de dados do QGIS para depois levar para o ArcGIS Online, também deixa no comentário aí que a gente faz esse vídeo bônus, ok? Então eu vou trazer as escolas do Jabaquara 2016 e vou manter as feições originais como a gente já explicou nos vídeos anteriores. Importar camada, eu estou aguardando ele legal, ele colocou então agora as escolas para mim do Jabaquara e ele propõe uma representação temática aí do tipo ponto. O interessante desses dados, pessoal, do Centro de Estudos da Metrópole, tá, é que eles têm um material completo com todo o dicionário de dados das variáveis, como eles chamam aqui, né? Inclusive com os dados técnicos, as projeções cartográficas, a equipe, a descrição das variáveis. Então é interessante esse material porque eu encontrei aqui nesse material que eu tenho uma variável, ou um atributo, como a gente geralmente chama num SIG, chamado CODDEP, que é o Código da Administração da Escola, que pode ser 1 federal, 2 estadual, 3 municipal e 4 privada. Então eu vou selecionar aqui CODDEP, sendo um atributo para mostrar, como ele chama aqui, CODDEP. E aí, eu tenho duas formas aqui de representar isso, por tipos, símbolos únicos ou somente os locais. Eu quero classificar esses dados, ok? Então eu estou trabalhando agora com uma representação qualitativa do tipo pontual, manifestação ponto. Clico em opções, vejam, eu posso clicar aqui em desagrupar, mas eu não tenho outras classes, então aqui no caso, a gente vê aqui na nossa descrição de variáveis, no nosso material, que a gente tem seria federal, e nessa região do Jabaquara não há nenhuma escola do tipo federal, mas há do tipo 2, e aqui a gente vai facilitar, né, na nossa representação temática, colocando o 2 como estadual. 3, municipal, e o 4 são as escolas privadas. Aqui também ele já faz a contagem, né? Então eu tenho 70 escolas privadas na região do Jabaquara, 22 municipais e 16 estaduais. Em símbolos, eu também posso, ou seja, escolher o formato, ele colocou ali um círculo, mas eu posso colocar outros símbolos. Eu posso também escolher qual vai ser a minha faixa de cores, né, uma rampa de cores, e essas rampas, grande parte dessas rampas de cores são baseadas nas propostas metodológicas da professora Cynthia Brewer, tá? É interessante conhecer o trabalho dela. Eu vou escolher uma rampa de cores aqui, vamos ver, não ficou bom. Vejam, pessoal, e essa é a flexibilidade de um WebGIS. Eu posso trabalhar aqui uma série de... Vamos colocar aqui, então, privadas como vermelho, municipal em azul, estadual em amarelo. Mas eu também posso aproveitar aqui no formato e vamos aumentar um pouquinho isso aqui para talvez 13. Legal. Bom, aqui a gente também tem aquela opção da transparência, mas a gente vai deixar ele completamente sem transparência, e a gente vai deixar a faixa de visibilidade, eu quero quando eu estiver realmente nessa escala. Ou seja, olha que interessante, concluo quando eu estiver numa... Vou voltar no nosso marcador inicial, região metropolitana, conforme eu vou trabalhando aqui as diversas escalas, eu vou tendo outras representações.
chegar, por exemplo, na representação das subprefeituras, das escolas, desculpem, do Jabaquara, e eu apareço aqui. Se eu der menos ou mudar a nossa relação escalar, ela não vai aparecer a partir desse nível. Legal? Agora, olha que interessante também. Além disso, olha, isso é a cartografia temática digital. Eu tenho uma opção muito interessante para representação pontual, que é aquela ferramenta pontos de agrupamento. Vejam aí na tela. Se eu clicar aqui, vejam que legal. Ele agrupa para mim, tá? E ele vai desagrupando conforme eu vou navegando nessa informação. Então, vejam só, eu posso definir o tamanho do meu agrupamento, tá? Menor ou maior, e vejam o que ele faz aqui. Eu vou dar OK. Posso configurar o pop-up também, porque quando eu clico nele, ele aparece. Esse agrupamento representa 3 feições. E o valor predominante, ou seja, a média que ele está trabalhando aqui, são escolas privadas nessa área. Então vejam aqui que eu posso configurar também os atributos que ele vai trabalhar com isso. OK, OK. Vejam, conforme eu vou trabalhando, a escala agora também é dinâmica. Conforme eu aproximo, ele vai abrindo esses nossos pontos. Vocês viram o efeito aqui? Olha só, vai criando um agrupamento automaticamente para a gente. Lógico, pode chegar no certo ponto aqui, deixar a nossa faixa de visibilidade maior. Vejam, eu vou chegar em algum ponto que, na verdade, a representação vai se tornar basicamente um ponto. Muito interessante esse recurso, pessoal, porque quando a gente fala de cartografia temática ou cartografia digital em geral, a gente pode estar pensando só em fazer mapas digitais, que é uma forma de a gente fazer mapas analógicos. A gente tem novos recursos muito interessantes. Eu vou botar a simbologia aqui para uma simbologia mais clássica, nos símbolos, as bolinhas. Vou diminuir um pouquinho aqui e veja que interessante. Vou colocar a faixa de visibilidade de volta para lá. Vamos concluir. E eu aproximo. Olha, eu posso ligar e desligar o nosso agrupamento. Tá? Vejam, esse é um recurso muito interessante que não é disponível, né? Não é possível que a gente faça isso na cartografia, vamos chamar assim, analógica. Tudo bem? Então, vejam, nós trabalhamos agora com a representação do tipo ponto, qualitativa, a gente tematizou aí essas informações e também aprendemos aqui mais uma função que é esse agrupamento, que é um recurso exclusivo aí da cartografia temática digital. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, inclusive quais temas a gente pode desenvolver melhor. Lembrando que o próximo vídeo a gente vai trabalhar com representações virtuais, agora quantitativas. Aqui a gente trabalhou com representações qualitativas, onde a gente fez aí a classificação em escolas privadas, municipais e estaduais da região da subprefeitura do Jabaquara. Ok? Até o próximo vídeo e não se esqueça de visitar o site www.geografiadascoisas.com.br. Até a próxima, pessoal!